Bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar dessa notícia que o presidente Putin deu um esculacho na Greta. Exatamente, né? O presidente da Rússia, Vladimir Putin, né, deu um chega para lá na Greta, essa ativista eco-xiita mirim, só que é uma ativista eco-xiita que é manipulada, e o presidente Putin deu uma excelente resposta. Eu concordo com tudo que ele falou. E é exatamente isso que nós vamos analisar, e vou depois falar um pouco desse discurso, né? E justamente que a parte que avaliza principalmente a questão do desenvolvimento sustentável, essa outra falácia do século XXI, tá certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é a matéria onde o presidente Putin, né, fala, né? Então vamos dar aquela traduzidazinha básica. Então, né, ele fala o seguinte: o Vladimir Putin descarta Greta Thunberg como uma adolescente mal informada. Diz, né, vai dizer aos países em desenvolvimento porque eles não podem continuar vivendo, porque eles devem continuar vivendo na pobreza e não serem como a Suécia. Excelente, né? Excelente. E essa fala foi primorosa, né? Então, aqui, ele fala mais umas coisas e tal, mas onde, depois daquele discurso que ela fala, né, da como se atrevem, né, aquela coisa, aquele discursinho, né, aquele discursinho vagabundo de totalmente manipulado, aquela carinha assim, né, totalmente encenada aquela coisa. É impressionante, né? Então, o Putin, ele simplesmente ele fala, né? Tá aqui a matéria que diz o seguinte: onde residindo numa situação de parceria energética para o crescimento sustentável, né, do Fórum Energético de Moscou, ele diz que posso desapontá-la, mas não compartilho da empolgação sobre o discurso de Greta Thunberg. Né? Ele realmente não partilha. O Putin, o presidente Putin, ele foi um dos primeiros chefes de Estado, pelo menos dos grandes países, né, dos países mais importantes, a falar contra as mudanças climáticas antropogênicas. Tá? Então ele diz aqui que ninguém explicou a Greta que o mundo moderno é complexo e diferente. As pessoas da África e muito menos os países asiáticos querem viver no mesmo nível de riqueza das pessoas da Suécia. Exatamente, né? Vá e explique aos países em desenvolvimento por que eles devem continuar vivendo na pobreza e não ser como a Suécia. Perfeito, tá? Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Inclusive, né, o próprio presidente Donald Trump e também um outro, né, o deputado canadense também falaram aquela, também refutaram ela e o deputado disse que ela é alarmista, né, e mentalmente instável. Tá? Então, essa questão, né, do Putin, né, foi realmente perfeita. Né? Vai dizer aos países, né, que você não pode se desenvolver, você não pode ter o mesmo nível de educação, você não pode ter o mesmo nível de vida, você não pode ter o mesmo IDH, né, de países desenvolvidos como a Suécia. É muito fácil, né, ser uma ativista na Suécia, é muito fácil ser uma ativista onde você tem uma educação, onde você tem um país desenvolvido, né, onde você tem comida na mesa, onde você tem isso tudo, e agora, pergunta ao pessoal da África que fica passando fome, tá? Ou então qualquer pessoa no mundo que fica passando fome, tá? Se eles estão preocupados com as mudanças climáticas. É complicado, né, gente? É uma demagogia sem tamanho. E tudo isso também, né, claro, ele vem sendo suportado, né, essa própria falácia, pela própria falácia do desenvolvimento sustentável. Todo mundo aqui já ouviu falar, né? Então, a definição mais aceita de desenvolvimento sustentável, né, ela surgiu, tá, justamente na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criado pelas Nações Unidas, pela ONU, para
aquele discurso, né, para discutir e propor meios de harmonizar os dois objetivos, o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Aquele discursinho vagabundo do desenvolvimento sustentável. Então, essa definição ela diz o seguinte, que o desenvolvimento sustentável ele é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Ou seja, é o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Gente, tem algo errado nesse discurso. É um discurso imbecil. Exatamente, um discurso imbecil. Primeira coisa, as necessidades das pessoas do agora, de hoje, já foram atendidas? Não. Tem gente passando fome. Tem gente morrendo de fome. Tem gente com desnutrição. Então, meus amigos, me desculpa, mas isso daí não é atender as necessidades das pessoas de agora. Tá? Então, e o pior, o problema da fome, o problema da desnutrição, tal, não é o problema da falta de produção de comida, é problema de acesso a essa comida, é problema socioeconômico, não é problema climático, não é problema nada disso. Então estão transferindo um problema socioeconômico para o clima, e não é verdade. Agora, quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, aí vem falar assim, olha, você não pode se desenvolver, tá? Você não pode ter um IDH muito alto, porque senão você está emitindo demais e está aquecendo o planeta. E com isso, tá? Você vai ter que ser condenado a cumprir essa agenda de desenvolvimento sustentável para que futuras gerações, ou seja, fantasmas, né? Pessoas que não existem, poderem existir enquanto você morre de fome, tá? Mas me desculpa, você não pode impedir que outras pessoas, né, tenham esse meio de subsistência, como se isso fosse uma verdade, né? Inclusive, outra falha brutal nesse discurso é o que? É o desenvolvimento que não esgota recursos para o futuro. Isso é inatingível. Isso é um erro conceitual grave, que mesmo que tenha esse desenvolvimento zero, ainda teremos que usar recursos naturais. Então, meus amigos, tá? Então, pode ser daqui a 1 bilhão, daqui a 1 trilhão, daqui a não sei quantos anos forem, tá? Isso um dia acaba. Mas esse discurso de tudo está acabando para agora é mentira, porque simplesmente que se fizemos uma regulação onde, não, olha só, você não pode usar recursos porque daqui a 100 anos, tá, vai faltar esse recurso. Então, o que acontece com esse preço? Sobe. Tá? Fica um recurso escasso. Oferta e demanda, é preço. Tá? Então, meus amigos, esse discurso do desenvolvimento sustentável nada mais é que para manter as nossas nações em desenvolvimento, sempre, né, como se fosse um neocolonialismo, simplesmente deixá-los reféns dos países desenvolvidos. Ou seja, nós desenvolvemos primeiro, né, então vocês aí, me desculpa, mas vocês não podem atingir o nosso nível de desenvolvimento, porque senão vocês estão matando o planeta. É isso aí, tá? Obrigado a todos, como sempre, pela audiência no canal. Esse discurso aí foi fantástico, principalmente quando o presidente Putin diz que exatamente essa fala que está grifada aqui, vá e explique aos países em desenvolvimento que eles devem continuar vivendo na pobreza e não ser como a Suécia. Vou terminar de novo esse vídeo, tá? Falando justamente essa frase mais uma vez e peço que vocês inscrevam-se no canal, deixe seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo, deixe seu recadinho. Muito obrigado, até a próxima e vá e explique aos países em desenvolvimento por que eles devem continuar vivendo na pobreza e não ser como a Suécia.